Boa noite a todos. Nós estamos aqui nas nossas conversas com o Norte. Eu sou a Filipa. Vou só relembrar aqui algumas regras de participação. Portanto, a sessão será gravada, os microfones dos participantes devem estar desligados por causa de algum som que possa haver enquanto os nossos convidados estão. Não sei daqui. Luizinha, exato, Luísa já está. Tem que tirar o som. Depois vai haver aqui uma parte para um bate-papo, perguntas, para levantar a mão ou escrever a pergunta pelo chat, como vocês entenderem. Este mês, nesta sessão, temos um projeto na primeira pessoa e temos, mais uma vez, um tema a debate que eu depois, quem passará a explicar será o meu colega Vítor Marinho, que é ele aqui o anfitrião. Eu apenas estou aqui a fazer correr os slides. E nós, obrigada por terem vindo, nós vamos regressar agora em 2025, esta foi a última conversa deste ano, e passo aqui já a palavra ao meu colega Vítor Marinho. Vítor. Olá, muito boa noite. Não sei se vamos deixar entrar mais algumas pessoas ou arrancamos já. Dou já as boas-vindas a todos e mais uma vez aqui às nossas conversas com o Norte. Para a sessão de hoje temos com o projeto na primeira pessoa Vítor Fontes, que irá apresentar o projeto Biblioteca de Peruzinho, localizada no concelho de Vila Nova de Gaia. Na segunda parte da sessão, o foco das conversas será a temática da digitalização com António Coelho, da Fundação Mário Soares e Maria Barroso. Partilhará connosco o trabalho que desenvolve nessa área. Esta segunda parte será moderada pelo nosso colega Filipe Leitão, pertencente à delegação da Zona Centro, que fará as honras da casa. Aos três gostaria de, em nome da delegação da Norte de Bade, apresentar o nosso agradecimento por terem aceito este desafio e de estarem connosco aqui hoje. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Vítor Fonte. Não sei se mais demoras ou esperamos mais um bocadinho que entrem mais. São 9h04. Não sei. Quanto estamos? Pode avançar, Vítor. Acho que já está. Então avanço. Pode avançar, Vítor. O Vítor diz ao Vítor para avançar. Exatamente. Muito bem. Saudar em particular a direção da Associação Portuguesa, tem um nome comprido, vou usar a minha cábula, de bibliotecários, arquivistas, profissionais da informação e documentação, a Delegação do Norte. Surpresa do convite, e já vou explicar porquê essa surpresa. Mas essa gratidão imensa por se terem lembrado de nós e pronto, será um gosto seguramente conversarmos um bocadinho sobre este projeto que para nós é tão especial e espero estar à altura de explicar as razões por que o consideramos tão especial. Permitam-me, à medida que vão entrando participantes, deixar também uma saudação, obviamente, a todos presentes, mas a saudação muito particular aos meus colegas de direção, que se encontram a assistir, e antigos diretores e associados, que eu sei que alguns vão estar a acompanhar-nos nesta sessão. Para eles, este projeto também é vosso, é nosso, e, portanto, espero corresponder às vossas expectativas. Para me auxiliar, porque me foi pedido também, irei partilhar convosco uma apresentação. Deixem-me só aqui ver se a coisa funciona bem. Ok. E vão-me confirmar, por favor, se estão a conseguir visualizar. Sim. Muito bem. Ok, ótimo. Ouvem bem? Veem bem? Sim. Pronto, então pediram-me para apresentar este projeto na primeira pessoa. De facto, é um projeto de vida, diria mesmo que é um projeto de vidas, de muitas vidas. A Biblioteca Peruzinho tem este aspecto que vocês estão aqui a ver. Esta é uma imagem tirada do Google Maps, muito, muito recente. É a nossa casa, o nosso edifício. Estamos então, como já foi dito no início, no Distrito do Porto, Vila Nova de Gaia, na pequena freguesia do centro do concelho, freguesia de Peruzinha, uma freguesia com cerca de 6.000 habitantes. Na verdade, faz parte da União de Freguesias de Cerzeda e Peruzinho, na Rua das Coletividades, que é uma rua muito sui generis, porque nesta rua estão concentradas praticamente todas as coletividades da nossa freguesia.
Portanto, a nossa é a primeira, segue-se logo o rancho folclórico, a escola de música, o terreno do grupo de teatro, a associação recreativa e, no final desta rua, o clube de futebol. Portanto, estamos nesta avenida, digamos assim, e partilhamos públicos, partilhamos atividades, ajudamos-nos mutuamente e é muito bom podermos contar com a participação dos nossos colegas do movimento artístico, cultural, desportivo, enfim. Quem somos? Somos uma biblioteca, por isso estamos aqui, mas somos uma biblioteca comunitária. Na verdadeira assunção do que isto significa, esta é uma biblioteca que não pertence a nenhuma tutela, não pertence à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal. Ela é, desde a sua origem, feita por pessoas para as pessoas. E funciona como uma associação cultural sem fins lucrativos, com tudo o que isso tem de bom e de handicap. É uma biblioteca que nasce, como ireis ver de seguida, de um sonho de abril, digamos assim. E é um projeto de voluntariado cultural a tempo inteiro. Todos nós estamos neste projeto há 46 anos, de forma gratuita, inteiramente voluntária, e, portanto, são gerações e gerações de voluntários que construíram este projeto e o mantêm de pé e com o seu dinamismo muito próprio. Uma biblioteca comunitária que creio, vocês saberão disso mais do que nós, mas Portugal não tem tradição de bibliotecas comunitárias, ao contrário do que acontece muito no mundo anglo-saxónico, até na América Latina, por variadíssimas razões que não importa agora estar a aprofundar, mas somos, de facto, há outras, mas somos muito poucas as bibliotecas comunitárias. Esta é uma delas e, portanto, talvez resida aí a sua força. Algumas datas que nos parecem importantes nestes 46 anos, portanto, fundação e as primeiras instalações, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, grupo de jovens cá da nossa terra, da freguesia, cheios de vontade e de fome de livros e de leitura, decidiu dinamizar um conjunto de iniciativas para a compra e angariação de livros aqui na comunidade. Foi um sucesso e a coisa foi crescendo mais depressa, se calhar, do que o que se estava à espera. A biblioteca abre ao público em 1979, em 85 muda de instalações, em 88, 89 começa a construção do edifício que vos mostrei anteriormente, o atual edifício, a nossa casa. Só inauguramos, portanto, o novo edifício e só nos mudamos depois, já na década de 90, em meados da década de 90. Pronto. Em 2003, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia decidiu atribuir a Medalha de Mérito Cultural e Científico à Biblioteca Pública de Porzingho, por reconhecer no trabalho que fazemos mérito cultural e científico. Perdão. Ok. Em 2017 passámos a integrar a Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, sim, porque esta biblioteca funciona, é uma coletividade também. É um coletivo de pessoas que trabalha e, todos os dias para servir a comunidade em que está inserido. Fizemos 40 anos em 2018 e isso mereceu uma grande reportagem, digo grande porque ocupou 2 páginas, o que não é muito vulgar nos dias de hoje, e num jornal de referência nacional, no Jornal Público, encontram facilmente essa reportagem, ela está disponível online e, portanto, ficamos muito também sensibilizados pelo destaque que o Jornal Público nos deu. Em 2019 passámos a integrar a rede de bibliotecas associadas à Comissão Nacional da Unesco, e também assumindo o compromisso da educação para a paz, para os direitos humanos, vamos procurando desenvolver essas temáticas no nosso plano de atividades. Em 2021 criámos o nosso serviço educativo, está a dar os primeiros passos, mas já está a acontecer, e mais recentemente somos um espaço pequeno e temos o problema pronto, que todos os arquivos, e vocês debatem-se todos os dias com isso, da falta de espaço para acomodar o nosso acervo.
fizemos um acordo de cooperação com a Efêmera, o arquivo do professor José Pacheco Pereira, portanto, com a expectativa também de transferirmos para lá tudo aquilo que acharmos que não temos capacidade para acolher no nosso espaço. Deixo-vos agora algumas imagens, precisamente dos anos 78 e 79, as primeiras imagens desta biblioteca, assim, acabadinha de nascer. Isto funcionava nas instalações, numa sala, nas instalações da Junta de Freguesia. Temos aqui o dia de abertura ao público e temos aqui um grupo de jovens, de facto, a celebrar com grande entusiasmo este projeto de Abril. Eu gosto de lhe chamar um projeto de Abril, que de facto é um projeto de liberdade. Portanto, vemos aqui os primeiros livros, já arrumadinhos. Portanto, era um espaço muito exíguo e rapidamente se tornou muito pequeno para acolher aquilo que ia chegando. Na década de 80 era preciso um pouquinho mais de espaço e a biblioteca transfere-se para as instalações aqui de um anexo pré-fabricado. Ficava aqui numa escola básica, a Escola Básica de Brandariz, em Peruzinho. Vemos aqui alguns garotos entusiasmados cá fora a brincar nas múltiplas atividades que a biblioteca ia dinamizando, por exemplo, no período de férias escolares, mas também durante as férias de verão e por fins de semana, normalmente ao sábado à tarde, e muitos miúdos no tempo em que não havia de facto telemóveis, nem Netflix, e os miúdos podiam brincar como passarinhos à solta. Vemos aqui a felicidade, não era o espaço ao interior, eram os livros que se levavam para casa, mas era também este envolvente que permitia os jogos tradicionais, jogos de tabuleiro, enfim, havia uma ligação muito forte às crianças e aos jovens. 88, 89, o sonho começa a encorpar-se, digamos assim. Portanto, vemos aqui as instalações, o crescimento das nossas instalações atuais, para uma atividade, para uma coletividade, para uma associação cultural. Este é um projeto arrojado pela dimensão, arriscado também. Como imaginam, era preciso verbas, não teria sido possível sem o apoio do município, mas não deixou de ser um projeto arrojado das direções que tiveram a ousadia e a ambição de criar esta casa. E em 95, de facto, trouxe-vos aqui uma imagem, ainda a biblioteca por pintar, mas já com janelas e de facto a participação dos seus associados e dirigentes aqui numa sardinhada de convívio para pronto, marcar esta nova etapa, esta viragem muito importante na história da nossa biblioteca. Depois, já com casa própria e com as melhores condições, pronto, fomos fazendo crescer este projeto. Cá está a notícia de 31 de março de 2018, podem encontrá-la se tiverem curiosidade. Aqui uma grande reportagem então em que nós tentamos vender o nosso peixe, se me permita, explicar porque esta é uma biblioteca pequena, mas tão grande no trabalho que faz. Aqui a medalha de mérito e depois as instituições com quem colaboramos de perto, a Federação das Coletividades, o Efêmera, ou a Efêmera, e a Comissão Nacional da Unesco. Ok. Neste momento, no nosso serviço educativo, temos já 3 ofertas, digamos assim, muito distintas. Esta é cada vez mais uma casa de cultura do município. Portanto, nós não funcionamos, e acho que de uma maneira geral as bibliotecas cada vez mais têm que se reinventar, já não são só como se isso fosse coisa pouca, mas as guardiãs dos livros, né, dessa memória coletiva, mas é preciso de facto atrair públicos e aproximar os livros, a literatura, nesse diálogo muito aberto com as outras artes. Temos às sextas-feiras desde 2001, uma oficina de exploração teatral para garotos dos 6 aos 16 anos, que tem sido um sucesso. Estamos com aulas portanto, de dança de tradição europeia, que vai buscar muitas raízes do folclore e portanto, enfim, uma viagem
pelas danças tradicionais do nosso continente e arrancamos também com um ateliê de aulas de pintura aos sábados à tarde, e é um projeto, destes três, é o nosso projeto mais recente. Portanto, a biblioteca como uma casa que acolhe outras artes e, portanto, aberta a públicos muito, muito distintos. Algumas imagens das nossas instalações. Ela não é uma biblioteca grande, também não faria sentido numa comunidade tão pequena como a nossa, com 6.000 habitantes, ser um grande espaço. Pronto, mas é um espaço que nós procuramos que seja acolhedor, confortável, em que as pessoas se sintam em casa. E, portanto, fizemos uma intervenção muito recente, o ano passado, comprámos algum mobiliário novo, precisávamos de mudar o nosso equipamento informático. Portanto, queremos que temos todas as condições, temos aqui um pequenino espaço para as pessoas poderem tomar um café, beber um chá. Portanto, temos um grande plasma, como vem aqui ao fundo, onde podemos fazer. Este espaço é completamente flexível também, permite-nos transformá-lo de acordo com as nossas necessidades. É um local de estudo, está equipado com a internet, portanto, com computadores para uso livre. Portanto, é uma casa bonita. É uma casa bonita. Temos um pequeno auditório no piso inferior. Estamos a ver aqui à esquerda, no canto superior esquerdo, imagens desse pequeno auditório. Deixar-vos também aqui imagens da época. Vamos procurando adaptar o espaço, sempre, como muitas bibliotecas fazem, à quadra festiva. Esta é a nossa árvore de Natal do ano passado. Isto é o anúncio do outono, da chegada do outono aqui, junto à nossa máquina de café. Temos sempre a máquina a funcionar para quem nos visita. Aqui vemos, já agora, a preparação do espaço, do nosso salão, onde nós acolhemos exposições regulares de artes plásticas, e não só. E temos aqui a preparação do espaço para acolher uma das muitas atividades. Uma outra perspectiva do nosso salão, portanto, como digo, ele é perfeitamente flexível, nós fazemos dele gato-sapato, portanto, vamos mudando estantes, vamos mudando mesas, o espaço é pequeno, precisamos de o transformar. E, portanto, como veem pela quantidade de cadeiras que temos aqui, muitas das nossas atividades são muito participadas. Nem sempre são tanto quanto gostaríamos, mas o trabalho o caminho faz-se caminhando, e a formação de públicos é mesmo assim, é um trabalho contínuo, num meio pequeno como este. Não é fácil, mas estamos sempre muito motivados para o fazer. Deixar-vos alguns números também. A nossa biblioteca tem neste momento, cerca de 180 associados. Portanto, qualquer pessoa pode ser associada. Há o pagamento para uma cota anual no valor de 10 euros ano, é um valor simbólico para maior de 18 anos, portanto adultos, portanto 18 ou mais anos, e para os menores uma cota de 7,5 euros ano. Portanto, é um valor simbólico, mas é muito importante para o funcionamento das nossas atividades e, sobretudo, para o pagamento das despesas correntes. Nós temos que pagar internet, temos que pagar luz, temos que pagar os utilitários próprios de um espaço destes, temos que fazer compras de livros, temos que fazer compras de materiais, de papelaria, o que for, tinteiros, tudo isso. E estas pequenas contribuições são fundamentais para esta ginástica orçamental que nós precisamos de fazer. Temos também um fundo de história local com centenas de documentos. Digo centenas porque temos, por exemplo, para quem é daqui da região, nós temos, foi uma oferta, temos, por exemplo, a coleção completa de todos os jornais dos Carvalhos, de todos os números, que é muito importante para quem quiser ficar a conhecer a história local. Temos um trabalho de levantamento que foi feito na Torre do Tombo há alguns anos, sobre, portanto, documentos relacionados com a nossa freguesia. Vamos guardando, compilando, organizando tudo o que tem que ver, tudo o que nos chega, pequenas revistas, pequenos suplementos, etc., notícias de jornais que vão saindo sobre a nossa freguesia, e qualquer pessoa que queira fazer trabalho nesta área encontra na biblioteca um parceiro para o poder fazer. Nas nossas redes sociais contamos já com mais de 1.800 seguidores, temos quase 3.000 seguidores, não é coisa pequena também. Portanto, temos Instagram e temos Facebook,
E temos um fundo documental com mais de 19.000 títulos, numa casa que começa a ter cada vez mais dificuldade de espaço, e já tivemos que fazer abate de vários livros, tivemos um trabalho de reorganização das nossas coleções, que estão em permanente transformação. Falta-nos pessoal, tempo, porque isto é trabalho voluntário e poderemos falar disso mais adiante. O que é que nós fazemos? Há aqui uma outra gralha que eu já notei, mas vão-me perdoar isso. Olhem, é isto mesmo que vocês veem aqui com estes chavões coloridos. Noites de poesia, recitais de poesia, recitais de música, encontros de jogos de tabuleiro, marchas de montanha. Fizemos recentemente a nossa 8ª marcha de montanha, agora no mês de setembro, em Oliveira de Frades. Temos oficinas de ilustração, cafés-concerto, feiras do livro, já foram mais de 20, encontros de educação literária, rally papers, paddy papers, horas de conto, exposições, imensas exposições. Estão sempre a acontecer exposições de artes plásticas. Envolvemos em campanhas de solidariedade, promovemos conferências, ciclos de cinema, enfim, é uma verdadeira casa de cultura. Não é só um sítio onde as pessoas vêm estudar, onde vêm buscar livros, não estou a minimizar isso, mas nós sentimos essa necessidade de oferecer muito mais do que isso para conseguirmos fidelizar um público e conseguirmos, no fundo, garantir pronto, a nossa própria existência. Era muito difícil escolher fotografias que ilustrassem o trabalho que vamos fazendo. Foi uma coisa que estivemos a fazer da parte da tarde, agora mesmo ao final da tarde. Só trouxe-vos algumas até recentes. Portanto, temos aqui imagens da última marcha. O grupo era maior do que este. Saíram este porque a fotografia está bonita. Temos aqui um encontro daqueles grandes encontros literários, um regresso do Walter Uggemann para apresentar o Deus na Escuridão, e estamos a falar de uma participação de dezenas e dezenas de pessoas. Portanto, só para ter uma ideia, a biblioteca não teve espaço para acolher toda a gente. Tivemos que pedir cadeiras às coletividades vizinhas. A biblioteca encheu completamente, diria à vontade que estariam para aí umas 150 pessoas dentro deste espaço. Temos aqui do lado direito uma fotografia muito importante para nós, porque temos dois gigantes da nossa cultura, a poeta Ana Luísa Amaral e o poeta Nuno Júdice, e portanto eram pessoas muito queridas e que conheciam esta casa e que vieram cá mais do que uma vez, e infelizmente já não estão connosco, mas deixam-nos esse legado. Enfim, temos aqui uma imagem também do Fernando Tordo e de Uma Noite, portanto, espetáculos para crianças. Temos aqui os recitais, temos aqui um recital de música de câmara, com a Associação de Violas de Arco portuguesa. Temos aqui a participação nas comemorações do centenário dos 500 anos do nascimento de Camões, no auditório municipal, numa atividade conjunta com a Escola de Música de cá. E temos aqui as portas abertas, aqui com esta passadeira de folhas de outono, a convidar-vos a entrar. Muito rapidamente, sei que o tempo está a esgotar-se. Deixar-vos também imagem de alguns dos rostos que têm passado aqui pela nossa biblioteca, caras mais ou menos conhecidas de quem gosta de livros e de quem é leitor, uns mais consagrados, outros menos, mas é uma casa de notáveis. Claro, não estão aqui os pequenos autores, os que lançam os seus livros e que estão a lançar os seus primeiros trabalhos, que nós também acolhemos. Aqui estão as caras mais conhecidas. Alguns testemunhos sobre a nossa biblioteca. Nuno Júdice escreveu sobre nós que a Biblioteca de Porosinho é esse lugar onde se pode respirar poesia no meio da literatura. Agradecendo a forma como os poetas são recebidos aqui, sem dúvida. Sérgio Luís de Carvalho, historiador e com imensa obra publicada, disse que percorreu o mundo, conhece muitas bibliotecas, mas, como podem ler, em poucos lados encontrou o empenho, o carinho e a organização que viu em Porosinho, e que em nenhum outro sítio se sentiu tão escritor. Estas palavras enchem-nos de satisfação. A grande editora Maria do Rosário Pedreira escreve, de facto, que há lugares especiais de grande beleza e que a Biblioteca de Porosinho fica assim nos anais das bibliotecas desta história. Eu sei que não tenho tempo, mas ela tece aqui grandes elogios, tudo organizado ao mais ínfimo pormenor, por pessoas que são mesmo de grande coração, e com a colaboração de muitos que quiseram ouvir, perguntar, citar poemas e textos. Estou a terminar.
Poeta Ivo Machado, a biblioteca é a vossa, é a nossa, é uma biblioteca, é amor e é memória. O escritor Miguel Miranda, daqui um grande autor do Norte, em Prosinho, parece que há feiticeiros que fazem acontecer magia. É o que ele diz aqui. Feiticeiros que de vez em quando se reúnem em conclave e transformam de facto as suas obras em lugares mágicos. E portanto, tínhamos mais testemunhos, assim, que nos deixam, em certa medida, sem jeito e um pouco até embevecidos, mas estas palavras não são encomendadas, são genuínas, nós procuramos receber sempre muito bem, de forma sempre diferente, sempre única, quem visita a nossa casa. Desafios para o futuro. Problema de todos, vossos e nossos. Problema do financiamento. Nós debatemos com imensas dificuldades, como calculam. O facto de não termos o apoio, ou melhor dizendo, temos o apoio, não estamos dependentes de nenhum organismo público, de sermos independentes e autónomos, tem um lado tramado, perverso, não é? É o financiamento. Então, como é que vivemos? Basicamente, as cotas dos nossos associados. Vivemos de um acordo de cooperação que celebramos todos os anos com a nossa junta de freguesia, que nos apoia através de uma verba que nos ajuda a pagar coisas como o imposto municipal sobre imóveis e algumas despesas correntes, e apoios pontuais da nossa Câmara Municipal, que é um parceiro importante também da nossa biblioteca. Mas contamos os tostões. O dinheiro é muito pouco. Eu diria que 90% das atividades que realizamos não têm, portanto, são gratuitas, nós não cobramos nenhum valor e, portanto, torna-se uma ginástica. A boa notícia é que não temos dívidas e temos conseguido, direção após direção, deixar sempre a quem se segue, portanto, as contas certas e não há passivos e, portanto, enfim. Próximo desafio também, criarmos uma página institucional, uma página web, garantir a abertura diária da biblioteca que nós não conseguimos, porque a abertura é assegurada por voluntários, todos nós trabalhamos, temos a nossa vida e temos uma escala de serviço para ir abrindo a biblioteca e, claro, rejuvenescer os voluntários, tem sido difícil, estamos a ficar velhotes e, portanto, é muito difícil mobilizar os mais novos para trabalhar por amor à camisola. Estou mesmo no fim. Terminava com uma fotografia de que gosto muito. Eu admito que o Eduardo deva estar a ouvir-me neste momento. É uma fotografia já com alguns anos, mas eu acho que é das fotografias mais bonitas que nós temos no nosso arquivo. Que é uma fotografia que mostra bem como é que se sobrevive um projeto destes. É com profundo amor de todos nós. O Eduardo está aqui a pegar na nossa bandeira e vejam o sorriso com que ele o faz. O orgulho com que o faz. E, portanto, qualquer um de nós podia estar ali a segurar esta bandeira, mas não é por acaso que é o Eduardo, é um histórico, e, portanto, só assim é que é possível. Estamos quase a fazer 50 anos, meio século, sem, lembro, uma biblioteca feita por pessoas ao serviço da comunidade, sem apoios diretos, e, portanto, enfim, termino, fico disponível para responder às vossas perguntas e perdoem-me o tempo que eu demorei. Sei que ultrapassei os 20 minutos. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Vítor, por esse testemunho. Se calhar deixamos as perguntas por parte do Finho e agora passar a palavra ao Filipe, que vai dar início à segunda parte. Filipe, tens a palavra. Ok, tá. Obrigado. Obrigado, Vítor. Boa noite. Aproveito também já para dar os parabéns à Biblioteca de Porosinho. É um verdadeiro serviço público, serviço ação cívica, muito bom, exemplar. Pronto, relativamente a esta segunda parte da sessão, nós vamos falar sobre digitalização com o António Coelho. E quem é o António Coelho? O António Coelho trabalha na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, é coordenador da área de imagem digital, é também fotógrafo, é licenciado em História da Arte, tem uma pós-graduação em Ciências da Educação e é coordenador, é um homem de coragem, é coordenador do Grupo de Trabalho de Património Cultural Digital da BAD. Pronto, eu daria então a palavra ao António. Depois, no fim, fazemos então uma sessão de perguntas e respostas. Pronto, quem for tendo já questões pode também ir colocando no chat, que nós depois lemos e debatemos em conjunto no fim. António, por favor.
Obrigado, Filipe. Eu dou os parabéns ao Vítor e à apresentação anterior. Perante isso, aquilo que eu vou apresentar é um pouco mais estéril, não tem um lado muito humano, até é um pouco ingrato. Peço também, enquanto estou a dizer isto, vou tentar partilhar o ecrã. Peço ao Filipe que, uma vez que isto era uma conversa que não tem fim, quando chegar o tempo que me interrompa perfeitamente à vontade, e se houver questões que possam ficar pendentes, as pessoas podem me contactar por e-mail, podemos falar disso na questão do debate. Eu penso que estarão a ver o meu monitor neste momento, um deles pelo menos, não é? A apresentação, que é uma frase. Tenho que começar por apresentar o grupo de trabalho muito brevemente, o que me propus coordenar, porque sentia-se que havia uma lacuna, e claramente há uma lacuna nessa área em Portugal, que nós não temos a pretensão de corrigir totalmente, mas temos a pretensão de trabalhar sobre isso. Essencialmente, o grupo de trabalho tem como objetivo, os objetivos são muito práticos e na verdade é produzir melhorias concretas no dia-a-dia das instituições que queiram colaborar. E, sobretudo, isto também a propósito da biblioteca, diminuir o gap digital que muitas vezes há entre algumas instituições com escalas diferentes. Aprendemos nestes 2 anos de trabalho que é preciso reforçar as qualificações dos profissionais neste setor, e no fim, enfim, com este trabalho queremos estabelecer um quadro de referência para a aquisição de competências, prestação de serviços de digitalização, enfim, porque há um assunto que é recorrente, que são os cadernos de encargos. Apresentado o grupo de trabalho, desafio-vos a colaborar nele, se assim o entenderem, a contactarem-nos, a porem questões, a lançar debates, o que entenderem. Agora, o que nos traz aqui, eu penso que o título dado à comunicação não é da minha autoria, portanto eu tenho que reconhecer isso, que era converter em digital será necessário. Enfim, a resposta para mim é obviamente sim, não é? Mas depende. Depende. Neste slide, por exemplo, imagino que saibam o que é que estas 3 imagens, e eu escolhi estas, podia ter escolhido milhares de outras, o que é que elas têm em comum. E o que têm em comum é que já não existem, os originais já não existem, nenhuma delas. Podíamos falar do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, podíamos falar de Notre-Dame em Paris, mais recente. Aliás, penso que não sei qual é que é o mais recente agora. Mas de facto o converter para digital pode ser uma mais-valia para os arquivos, para as instituições que detêm património à sua guarda, e nunca podemos esquecer que essencialmente estamos a falar de instituições que têm património comum e que deviam e têm, obviamente, algumas obrigações em relação a esse património. A digitalização é uma forma de preservação digital, é uma forma de preservação, neste caso digital, queria dizer, porque principalmente, por exemplo, em alguns originais mais frágeis, pode, não digo substituir totalmente o acesso, porque o original é original, mas pode limitar esse acesso. Mas o converter para digital tem, na minha opinião, uma importância que às vezes não é, acho eu, suficientemente sublinhada, que é democratizar o acesso aos originais, ao torná-los disponíveis de forma mais fácil, mais gratuita e mais universal. Sendo esse, creio, um papel das instituições, acho que a resposta é mesmo digitalizar. Vale a pena? Sim, vale a pena, até porque acho que é uma obrigação social e é uma forma de devolver à sociedade, a todos nós, o investimento que é feito por vezes em património. É sempre pouco, mas alguém paga a existência da conservação do património e a existência destas instituições.
E, portanto, é também uma forma de devolver. Agora, se respondemos digitalizar, sim, é preciso e vale a pena, mas temos que pensar um pouco o que é. Enfim, as perguntas impõem-se o que é digitalizar? E, sobretudo, se estamos a digitalizar património comum, devemos ou não ter em conta algumas especificidades desse património e adotar formas diferentes de digitalizar, porque digitalizar património não é a mesma coisa que digitalizar outra coisa qualquer. Se bem que o património pode ser digitalizado das suas mais variadas formas, mas eu estou sempre aqui a falar em termos de digitalização para preservação digital, que é isso que nos interessa. Grosso modo, as instituições, as empresas, há três, enfim, eu penso sempre nestas três, poderá haver outras, mas acho que são as principais tipologias de imagens digitais que são produzidas. Umas são as imagens criativas, que servem para divulgação, catálogos, redes sociais, enfim. São imagens que têm alguma liberdade estética, não têm compromisso nenhum com o original e servem para comunicar uma ideia, a existência de qualquer outra coisa, enfim, o que for. A seguinte são imagens de registro ou referência, que são imagens normalmente produzidas. Há dois tipos de imagens, aquelas que são produzidas num determinado acontecimento, por exemplo, as imagens que acabamos de ver da biblioteca. E existem também, mesmo sobre os espólios, registros rápidos de objetos de inventário, registros originais, às vezes quando os próprios utilizadores podem fazer com os telemóveis, imagens, mas nada disto são imagens de preservação digital ou cumprem alguma especificidade nessa área. E depois há as imagens de preservação digital de longa duração, ou seja, quando uma instituição decide que eu quero, pelas mais variadas razões, entre as quais as duas as duas principais que eu apresentei, por um lado, substituir, com muitas aspas, substituir o original, mas criar uma espécie de simulacro digital do original, e por outro lado, permitir o acesso de forma mais livre, mais gratuita e mais democrática. E estas sim, estas é que têm que ter e têm algumas especificidades que as instituições terão que acautelar. E isso foi uma realidade com que o grupo de trabalho se confronta, a tentar perceber o que é que as instituições estão a fazer nesta área, se estão ou não a ser produzidas imagens digitais normalizadas, e que trabalho há que fazer nesta área, porque uma característica essencial de uma imagem de preservação digital, ela não tem só que parecer o original, não tem só que ficar parecido ao original, não tem só que permitir ler o conteúdo do original, seja este ler o que for. Ela tem que permitir, tem que ter uma qualidade quase forense, ou seja, ela tem que permitir avaliar de forma objetiva a sua relação com o original. E isto é uma característica que muitas vezes é descurada. Eu agora apareceu. Então dizia eu que as principais características da digitalização de património cultural são 4. Eu vou passar por elas muito rápido, não temos tempo e provavelmente também é uma discussão demasiado estéril, mas uma diz respeito à exatidão da informação, ou seja, a imagem tem que manter uma relação objetiva e verificável, e estou a ler o PowerPoint, com o original. Tem que ser uma imagem fiel e não resultante de uma interpretação subjetiva, como por exemplo acontece quando um utilizador mete um documento num scanner ou num outro sistema de reprodução e é ele que decide se a cor está bem, se está mal, se o contraste está bem, se está mal, carrega num botão e sai uma imagem do outro lado. A meio terá que haver outro tipo de abordagem para haver uma avaliação objetiva daquilo que está a ser produzido. Tem que haver consistência nos resultados, ou seja, eu depois já mostro imagens, vou passar por isto rápido, depois mostro imagens concretas que é mais fácil de ver, ou seja, um arquivo que tem milhares de imagens para reproduzir, uma biblioteca que seja, a primeira e a última têm que ser digitalizadas, não digo da mesma forma, mas o resultado tem que ser igual, tem que continuar a manter estas características, tem que ser resiliente e independente do ponto de vista tecnológico,
que é o que eu penso que já toda a gente teve esta experiência. Uma imagem que foi produzida no passado tenta-se abrir agora e por alguma razão já não abre, ou abre de forma esquisita, ou seja, a imagem não foi verificada do ponto de vista tecnológico e, portanto, o fecheiro ou o formato não foi bem escrito, ou o fecheiro foi mal gravado, ou foi gravado com erros que não foram detectados, e sobretudo tem que ser independente de qualquer fabricante, seja de scanners, seja de perfis de cor, seja do que for que envolva a produção de uma imagem digital. Tem que ser independente da indústria. E por isso tudo é que tem que ter métodos de avaliação objetiva quando está a ser produzida. Eu estou a partilhar o PowerPoint da janela total, não estou em modo de apresentação, precisamente para me permitir, às vezes, ampliar alguma imagem, no caso de não estar a ser bem, não ter a legibilidade necessária. Para tudo isto, existe um quadro normativo para a digitalização de património que às vezes é ignorado, entre as quais estas 3 ISOs principais. Eu depois posso partilhar o PowerPoint, portanto não vou ler aqui as ISOs, mas sobretudo aquilo que é mais interessante, que são estas diretrizes. A metamorfose, que são uma forma de verter as ISOs para indicações práticas de como fazer. A metamorfose foi desenvolvida na Holanda, liderada pela Biblioteca Nacional Holandesa, e é amplamente aceite e adotada na Europa. As FADGI são mais específicas, nasceram nos Estados Unidos, até porque as instituições americanas têm uma longa tradição de contratarem serviços e, portanto, havia que estabelecer regras básicas para os prestadores de serviços apresentarem as suas imagens, e nasceram as FADGI, penso que em 2010, tiveram uma versão em 2017 e agora já estão numa nova versão de 2023, e são muito completas naquilo que exigem. São um caderno de encargos, se quiserem, muito completo. Existe, claro, em Portugal, uma coisa que nós estamos a fazer no grupo de trabalho, que é recomendações técnicas essenciais para a representação de bens patrimoniais, que pretende ajudar as instituições na construção de cadernos de encargos ou até a digitalizar. Temos tido algumas experiências nisso. Estão aqui, é assim um documento que depois quem quiser poderá ter acesso enquanto ele não for publicado, mas os presentes basta enviarem uma e-mail e podem ver, essencialmente podem sugerir, podem fazer as observações que podem e devem fazer as observações que acharem necessárias para o documento ser melhorado e ser mais útil para todos. Agora, o que é que eu quero dizer, o que é que eu queria dizer ali atrás com a consistência dos resultados e a independência tecnológica? Eu não sei se isso é claro nos vossos monitores, mas penso que é uma coisa que acontecia frequentemente e acontece frequentemente nos arquivos e nas bibliotecas, e quem se dedica a digitalizar imagens, e penso que já vos aconteceu, por exemplo, digitalizarem um documento hoje, por alguma razão a imagem estragou-se, vão digitalizar o documento outra vez, mas ele não fica exatamente igual. Ou porque o equipamento era melhor, ou porque o operador era outro, ou porque sei lá o quê, por muitas razões. Estas imagens foram digitalizadas com anos de intervalos entre elas, e com equipamentos com uma diferença de preço de 1000%. Ou seja, a imagem de cima foi com um equipamento que pode ser comprado numa loja de fotografia normal, a imagem de baixo foi com equipamento que custava na altura o preço de um carro familiar, média gama alta. Portanto, mas na verdade virtualmente elas são indistinguíveis e a qualidade delas é a mesma. O mesmo para esta imagem, eu não sei se é visível no vosso ecrã, mas o Jorge Sena está cortado porque esta carta foi digitalizada e numa altura eu estava a preparar uma apresentação e um workshop nesta matéria e decidi digitalizar a carta outra vez usando o mesmo protocolo e ela saiu exatamente igual. E quem digitaliza sabe o quão difícil é ter a cor do papel exatamente igual, basta mudar, sei lá, a pressão atmosférica, o equipamento, e este amarelo não fica exatamente igual.
aqui não é mérito do operador, não é isso que eu quero dizer, é mérito do protocolo adotado para digitalizar património. E por isso é que o normativo internacional existe. É para qualquer operador, com qualquer equipamento, produzir exatamente os mesmos resultados. Esse devia ser o objetivo básico. Porque os resultados são iguais, porque são feitos de forma a manter uma relação, eu repito, objetiva com o original. Introduzindo uma série de procedimentos que não são, às vezes parece que estamos a falar ou de equipamento ou de coisas extremamente difíceis, altamente tecnológicas. Não são. É um protocolo simples. Qualquer instituição, e eu repito, qualquer instituição com qualquer nível de equipamento, quer dizer, obviamente há sempre um limite básico, não é? Eu, quando não estou a pensar em telemóveis, por exemplo, porque tem características que são difíceis de adotar, mas até há algumas experiências para reproduzir documentos segundo as ISOs internacionais, utilizando equipamentos desse tipo. Mas não é nisso que eu estou a falar. O que eu quero dizer é que qualquer instituição com um nível de equipamento razoável, perfeitamente acessível na maioria dos orçamentos, consegue produzir resultados que têm um nível de qualidade muito alto e, sobretudo, são consistentes, são resilientes do ponto de vista tecnológico, quer dizer, aquele ficheiro é bom hoje como vai ser bom daqui a 20 anos. Não depende do monitor em que está a ser visto, ou melhor, não depende do periférico que é utilizado para ser descodificado, seja o monitor, seja a impressora, o ficheiro mantém as suas características tecnológicas independentemente do periférico usado para o descodificar. Peço desculpa, tenho que mudar o rato de monitor. Para isto acontecer, para este tipo de digitalização acontecer, dizia eu que é basicamente conhecer as normas internacionais e aprender a aplicá-las, mas elas são fáceis. O grupo de trabalho tem aquele guia que eu gostava de partilhar e quem quiser aceder pode aceder e me dirá se tem obviamente algum grau de complexidade, mas como todas as matérias têm um grau de complexidade, ou seja, às vezes nós não nos habituamos a pensar nelas porque não fazem parte do nosso dia-a-dia ou fazem parte do nosso dia-a-dia, mas sei lá, preencher uma base de dados, desenhar um sistema de meta-informação qualquer, tudo isso existe técnicos qualificados, né? Mas nós habituamos a que a imagem digital parece que basta ter um scanner, saber pôr um documento no scanner e carregar num botão. Não basta, é preciso, obviamente, há uma curva de aprendizagem, mas essa curva de aprendizagem não é tão elevada como por vezes se pensa e é fácil de adquirir por qualquer profissional do setor. É o meu ponto de vista e é realizável porque já tivemos experiências e eu próprio já participei de algumas experiências desse aspecto, em que se há uma formação a utilizadores normais, obviamente tem que ser utilizadores com motivação para estas áreas, não é? Que gostem desta área, mas que com umas horas de formação eles começam a produzir resultados. Ora, decidindo uma instituição que quer digitalizar e que o quer fazer segundo as normas internacionais, ou que quer contratar serviços que respeitem as normas internacionais, e eu não digo que as normas internacionais têm que ser respeitadas sempre na sua versão mais exigente, mas é preciso conhecê-las para saber o nível de qualidade que nós queremos atingir. E essa discussão é uma discussão que tem que ser sempre anterior a qualquer projeto de digitalização. É o que é que eu quero, que nível de qualidade é que eu quero, que tipo de originais é que tenho e que tipo de versão digital é que eu quero obter desses originais. E para isto é importante haver um conhecimento
e peço desculpa repetir-me, das normas internacionais, ou melhor, do normativo, sejam elas ISO, sejam elas as diretrizes. É preciso conhecer e apostar um bocadinho na literacia da imagem digital. Porque a primeira discussão que eu quero ter e que eu preciso ter consciência é qual é o sistema que eu vou, e parece uma coisa muito básica, qual é o sistema que eu vou escolher para digitalizar os meus originais, porque cada sistema tem vantagens e desvantagens. O slide que eu presumo que estejam a ver neste momento, que são uma carta com um selo, lacre, e uma fotografia, não muito antiga, mas aquelas fotografias que têm assim uma espécie de calques. As duas imagens estão reproduzidas segundo aí as normas internacionais. Há aqui uma diferença de luminosidade, mas que é culpa minha na conversão do fecheiro e não tem nada a ver com o original, porque eu fiz para introduzir aqui no PowerPoint. E como podem ver, eu espero que consigam ver, por exemplo, a primeira carta, eu vou tentar pular o meu rato sem perder outra vez a ligação. Esta primeira carta, o selo, o lacre, parece um alto relevo. Imagino que estejam a ver isso. Tem a ver a forma como o olho processa a direção da luz. E nesta já parece de facto um baixo relevo, ou seja, que houve um selo que, enfim, fez um selo colocado no lacre. E isto só tem a ver com o tipo de equipamento que foi utilizado para digitalizar. A primeira imagem foi digitalizada num scanner, e, portanto, pela própria geometria do scanner, ou seja, com uma luz perpendicular ao original, é impossível produzir num scanner a segunda imagem, e então os baixos relevos passam a ser altos relevos e vice-versa. Na segunda imagem foi feita com o sistema de ReproScan, aqueles sistemas que vocês conhecem, que é uma câmera ou um sensor, ou que seja, com uma lente por cima do original e com luzes dos lados. E é a única forma de dar relevo àquele original. É mais evidente, se calhar, aqui nas fotografias de baixo, onde a primeira é digitalizada com o scanner, a segunda é digitalizada com este sistema. António, peço desculpa. Se calhar pensar em concluir. Ok, também. vamos concluir. Vou só mostrar então duas cartas, dois exemplos em como a importância das ISOs internacionais e não confiarmos nos algoritmos. Esta carta foi digitalizada de forma mais ou menos selvagem e habitual, não é uma carta, na verdade é um discurso, um texto do Dr. Mário Soares, mas quando ela é digitalizada segundo as ISOs internacionais, aquele normativo, ela fica um bocadinho diferente, mas sobretudo nós conseguimos ler o que estava por baixo daquilo que foi rasurado. E esta segunda já tem uma relação com o original. Era o que nós conseguimos ler com determinada luz quando víssemos o original, mas que os scanners, quando tratados de forma normal, não conseguem registar. O mesmo para esta carta e o mesmo para esta, onde nesta aqui conseguimos ver a marca d'água do papel e sobretudo que o papel foi provavelmente naqueles envelopes normais, foi dobrado em 3 e enviado, e aqui parece uma folha limpinha com um poema. E portanto termino aqui porque isto levava nos outros lados, porque depois há que pensar sempre um bocadinho, quando estamos a pensar que qualidade queremos, temos que definir não só estas questões da tonalidade e do contraste, mas a instituição tem que pensar, quando se nos cadernos de encargos só se escreve 300 dpi ou 600 dpi, o que é que isso, ou ppi, o que é que isso significa? E na verdade isso tem que haver uma relação direta com o detalhe que se quer recuperar de um determinado original. E tem que se ter consciência disso para descrever nos cadernos de encargos 300 ppi, e sobretudo tem que se avaliar se os 300 ppi, por exemplo, que normalmente se entregam nos cadernos de encargos, têm efetivamente o nível de leitura que é necessário ou que seria adequado para esses 300 ppi. Pronto, tudo isto é feito por software, e é feito por software gratuito, não custa nada, e as instituições podem
podem não instalar, desde que tenham, sei lá, o departamento de informática a liberalizar. Deixo-vos aqui uma série de links para as ISOs internacionais, para as diretrizes e para uma série de softwares e plataformas de avaliação da qualidade técnica da imagem. Se quiserem aprofundar estes assuntos, basta contactar o grupo de trabalho, entrar nas discussões, pedirem para partilhar aquele documento, porem as dúvidas que achem necessárias colocar e, sobretudo, esta apresentação, não sendo uma apresentação, sendo mais uma conversa, eu queria deixar um pouco só esta noção e estes alertas, que é sempre possível fazer melhor e, sobretudo, não custa tanto como às vezes julgamos que custa, seja em termos financeiros, seja em termos de, enfim, formação. E com isto termino, Filipe, abrir ao debate. Muito bem. Obrigado, António. Se quiser até parar de compartilhar o ecrã. Sim, vemos a todos, vemos as reações. Ok, tá, obrigado. Obrigado, António, pela apresentação. Não sei se temos já questões. No chat ainda não. Sim, eu posso também lançar a primeira questão. Eu tenho duas questões, uma para o António, outra para o Vítor. A questão para o António que eu coloco é a seguinte. Será que, ou pelo menos qual é a sua percepção, será que os profissionais que trabalham nesta área, nos arquivos, bibliotecas, etc., estão devidamente capacitados nesta matéria? Se sim, se não, e qual é o percurso que temos que fazer, pronto, para nos capacitarmos? Se há aqui alguma estratégia, e posso falar até um pouco da minha experiência pessoal, tendo já alguns conhecimentos, não muitos, nada comparado com o António, obviamente, mas tendo já alguns conhecimentos, já estive numa situação em que nós analisámos a hipótese de proceder à digitalização de um acervo documental até com uma dimensão bastante considerável, 1500 metros lineares. Pronto, obviamente que fizemos uma consulta informal ao mercado e os valores que vieram assustaram-nos, não é? Pronto, ficámos pobrezinhos de repente. Pronto, eu gostava de saber a opinião do António, qual será como começar ou qual o percurso que nós profissionais devemos realizar nestes projetos. Bom, a resposta à primeira pergunta, se os profissionais estão capacitados, enfim, não sei, eu não conheço todos os profissionais. Eu acho que há pelo menos alguns alertados para isto, mas acho sinceramente, e não peço sinceramente, não entendo isto com alguma prepotência, acho sinceramente que existe, não só neste setor, existe muita iliteracia da imagem digital. De perceber que um ficheiro digital, ou seja, é fácil perceber que um documento está deteriorado, é fácil uma direção perceber que é preciso ações de conservação físicas no acervo, é difícil explicar que a preservação digital também precisa destas ações e que é preciso conservar bem os nossos ficheiros e, sobretudo, que é preciso escrevê-los bem à nascença. Os softwares não nasceram todos iguais, não são todos iguais e não produzem ficheiros iguais. As empresas a operar no mercado não são todas iguais, não trabalham da mesma forma e não produzem ficheiros iguais. Não é por eu achar que tenho um TIFF a 300 ppi que eu tenho, efetivamente, um TIFF com nível de leitura que deva corresponder a 300 ppi. Okay? Ou seja, que deva corresponder, deixa eu ver aqui a minha cábula, que eu não sei isto de cor, que tenha pelo menos uma leitura de 5 linhas por milímetro, ou que a gente consiga ver um detalhe de 0,34 milímetros. Em termos práticos, 300 ppi não são suficientes, por exemplo, em algumas impressões de livro antigo, ler os Hs e os Es bem definidos nas notas de rodapé. Por outro lado, para o tipo de originais, 300 ppi bem feitos são mais do que suficientes. E não é preciso ter ficheiros mais pesados. Eu acho que é fácil
capacitar as pessoas para isto, com ações de formação, com alertas. Não é difícil. Às vezes é uma discussão que as pessoas evitam, ou por acharem que a imagem digital é o que é, uma câmera faz uma imagem, faz um TIFF, um scanner também digitaliza, eu consigo ler o que está ali, está perfeito, ou por acharem, não, isso são coisas tão complicadas que eu nunca não vou conseguir, não tenho pessoas para dominar isso, não... E não é, nenhuma destas coisas é verdade. Ou seja, pessoas profissionais do setor perfeitamente, digo eu, normais, com uma formação básica normal, são capazes de avaliar uma imagem digital desde que tenham as ferramentas certas. Eu não digo que é necessário um investimento brutal em software. Quando digo ferramentas, estou-me a referir mais a informação e saber às vezes utilizar o software que há disponível, e desde que estejam alertas para estes temas. E, sobretudo, desde que haja discussões sobre a imagem digital, sobre o que é isto, porque é que as pessoas tentam... Por exemplo, nos planos de preservação digital, todos os planos de preservação digital pensam em bases de dados, pensam em sistemas de metadados, pensam em backups disso tudo, mas eu ainda não vi um plano digital que tenha como uma exigência a integridade dos objetos digitais, ou seja, ter bons objetos digitais para os preservar. E ter bons objetos digitais significa normalizar a digitalização e digitalizar bem. Porque por vezes podemos estar a gastar dinheiro em coisas que, como já aconteceu a todos, de certeza, se vai abrir um fecheiro e afinal aquilo tem umas riscas, ou não se consegue abrir, ou o software diz sei lá o quê, porque esse fecheiro não foi bem gravado. E há uma série de ações que têm que ser feitas. Bom, não quero alongar muito mais isso. Por exemplo, o caso do Filipe, dizer que tem um acervo enorme para digitalizar. Quando o acervo é demasiado grande, pode ser mais barato uma instituição capacitar-se em termos de equipamento, desde que o faça de forma razoável, capacitar o seu pessoal, 2 ou 3 pessoas, e desde que não haja pressa para isso estar imediatamente disponível, porque essa é a vantagem das empresas, é poderem fazer rápido, mais rápido do que nós podemos fazer nas nossas casas, não é? Nas nossas instituições, mas desde que não haja essa pressa, é perfeitamente razoável do ponto de vista orçamental e é perfeitamente razoável do ponto de vista da execuibilidade do projeto, capacitar-se em termos de equipamento e pessoas para o fazer na casa. Eu acho que num arquivo demasiado grande, acho que até podia ser feito das duas formas, ou seja, capacitar em casa e contratar outro tipo de documentação que possa ir para um armazém ou que possa ir para uma empresa, porque normalmente é mais barato, e mandar digitalizar, é escolher o tipo de documentação que quer fazer. Eu acho que isso sim, é perfeitamente razoável e é mais execuível do que normalmente se pensa, na minha opinião e na minha experiência. Ok, muito bem. Essa dica é importante. Ok, obrigado, António. A Filipa Leite colocou aqui uma questão para o Vítor Fontes. O que é que motiva a equipa a apostar neste tipo de projeto? E eu somo aqui uma outra questão à da Filipa, que é se vocês, no vosso trabalho, em algum momento pensaram desistir. Belas questões. O que é que nos motiva? Acho que uma está relacionada com a outra. Talvez o facto de ser uma pequena comunidade, talvez, não tenho a certeza, explica que estes projetos foram integrados na nossa vida. Isto é, eles foram formadores de quando nós éramos garotos. Eu recordo, no meu caso pessoal, que integrei a primeira direção com 16 anos, tenho 44. E eu e tantos outros. E, portanto, em meios relativamente pequenos, e se pensarmos que a oferta cultural era muito escassa, muito mais do que daquilo que é hoje, estes projetos, falo da biblioteca como poderia falar das outras associações, foram escolas de vida e de formação. Nós aprendemos com as gerações mais velhas
E eles souberam passar muito bem esse testemunho. E também o sentido de responsabilidade que nós, acho que de gratidão, se nos formaram, temos agora a responsabilidade de dar um pouco do nosso tempo à comunidade. Portanto, o que nos motiva é esse, é precisamente o amor à terra em que vivemos, o amor à comunidade que servimos todos os dias e, portanto, as amizades que se criam, amizades de todas as idades. Eu tenho amigos que têm hoje 80 anos, que foram formadores como ser humano, e tenho outros mais garotos, mais jovens. E, portanto, isto é uma grande motivação. Claro, o gosto pessoal. Todas as pessoas que foram passando, uns mais, outros menos, têm alguma apetência pela cultura em geral. Uns mais dados à questão das artes plásticas, outros mais às questões da literatura e do gosto da leitura, outros as visitas culturais, e, portanto, cada um dando o seu contributo com maior ou menor instrução. Se pensamos em desistir, não. Não, de todo. Vamos entrando, vamos saindo, vamos cedendo lugar uns aos outros, vamos rodando, mas as pessoas vão sempre ficando. E sabemos que às vezes é preciso tocar a rebate e quando se toca, o pessoal aparece. E tem sido assim. Se vai continuar a ser assim, não sei. Compete-nos a nós dar continuidade a esse legado e motivar as equipas, motivar as pessoas. É um trabalho difícil, exige muito, 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 muito de nós, muito tempo. Confesso, se me perguntam, não fica cansado? Sem dúvida, às vezes, muito. Há dias ou semanas muito difíceis, porque é preciso fazer o trabalho. E a partir do momento em que eu não sou obrigado a desempenhar estas funções, desempenho-as porque quero, não recebo nem eu nem os meus colegas um centavo pelo trabalho que fazemos, portanto, temos essa responsabilidade maior, fazemos-lo voluntariamente. E isso não diminui a nossa responsabilidade, eu acho que aumenta. E talvez por isso fazemos com tanta paixão, tanto amor. Isto não é conversa fiada, acredita. Portanto, se puséssemos a desfiar todas as atividades que vamos fazer, nós temos uma agenda cultural, além da abertura semanal da biblioteca, nós temos atividades, diria no mínimo 2 atividades culturais por mês. Portanto, conhecemos, relacionamos-nos com outras, frequentamos o meio, conhecemos técnicos mais credenciados, menos credenciados, e muitos nos têm dito que, de facto, nós, uma biblioteca tão pequenina, tem uma agenda cultural e um conjunto de iniciativas, e às vezes uma frequência até nos eventos que temos, nos encontros literários, nos lançamentos de livros, muito maior e que pode ombrear com grandes bibliotecas, nomeadamente bibliotecas do Porto ou as grandes bibliotecas municipais. E, portanto, eu acho que isso só se consegue, pronto, desta forma, dedicada, sobretudo dada, generosa, 46 anos de muitas gerações de voluntários que têm passado. Portanto, esse é o desafio. Desistir? Não. E, portanto, a motivação é muito alta, apesar do cansaço. Muito bem. Mais questões? Eu posso fazer uma outra questão. Tenho aqui, assim, vou-me atrever aqui a dizer talvez um disparate, António. Diga-me uma coisa, a questão daquela tecnologia OCR de leitura dos caracteres compromete, nós guardamos a matriz, correto? Ou fazemos a digitalização já a pensar com esses OCRs? Essa captação dos caracteres, não é? A leitura e não sei o quê. A leitura ótica de caracteres, não é? Exatamente, não sei se estou a dizer isso bem, se não estou, Sim. mas... São coisas complementares, ou seja, Okay. A ideia deste normativo e a ideia destes protocolos é, como eu disse, a imagem ser resiliente e ser polivalente. A ideia é produzir matrizes digitais que tenham o maior número de usos possíveis, de forma a não recorrer outra vez ao original, a provocar stress no original para o digitalizar. Portanto, a ideia básica é esta: reproduzir o original o mais fielmente possível, e essa reprodução tem que ser avaliada do ponto de vista objetivo, tem que haver uma relação objetiva com o original.
Não é o utilizador que diz, não, isto está muito bonito, está muito parecido com o original. Não é nada disso. É o software que o faz, baseado em miras técnicas. Se calhar o custo maior que não se pode fugir tem que se comprar miras técnicas, porque são referências arqueológicas, não é? São coisas que nós sabemos os valores. Quando essa mira técnica passa no sistema, sabemos que valores é que o sistema obteve. E o sistema diz-nos, olha, isto está muito longe, isto está muito próximo. É uma forma objetiva de o fazer. Seja em relação ao detalhe, seja em relação à cor e tonalidade. Em relação ao detalhe, tem muito a ver com essa questão que está a pôr dos OCRs. Portanto, há um nível de detalhe mínimo que tem que ser recolhido, da amostra recolhida, para o OCR ser bem sucedido. E isso depende do tipo de originais que nós estamos a digitalizar. Um livro impresso é diferente de texto manuscrito. Depois, a última vez que lidei com programas de OCR foi no início, já num programa russo que se chamava, acho que ainda existe, ABI, pronto. Sim, sim. Que na verdade lidava melhor com imagens da bitmap do que com imagens com a cores. Mas hoje em dia isso não é verdade. Portanto, quanto mais informação a imagem tiver, e a imagem e a informação não é só aquilo que vemos, é a tal história do fecheiro está bem escrito, quanto mais e melhor informação a imagem tiver, mais sucesso terá o projeto OCR e os programas de OCR. E eles não estragam, nem interferem com a imagem, ou seja, a sua matriz é a sua matriz. Ok. Obrigada, António. Ou não Vítor, devem. Ou não devem, sim. Vítor, faço assim a última pergunta que eu tenho é, imagine que uma outra freguesia quer montar uma biblioteca, quer começar um projeto destes do início. O que conselhos é que daria a esse grupo de pessoas que queria fazer uma biblioteca? Eu acho que faz todo sentido que queiram fazê-lo. Descentralizar. Não calculam a quantidade de chamadas que recebemos todas as semanas de pessoas à procura de um espaço. As bibliotecas que temos mais próximas são a Biblioteca Municipal de Espinho e a Biblioteca do Centro, portanto a Biblioteca Municipal Almeida Garrete. Mas estamos a falar de um concelho muito grande, o concelho de Vila Nova de Gaia. E, portanto, toda esta zona mais centro-sul não tem este equipamento. A biblioteca serve uma área muito grande. A nossa limitação, de facto, é, como disse, não termos capacidade financeira para suportar o pagamento de um salário a um funcionário que mantenha a biblioteca com horário de funcionamento normal. Agora, como fazer? É fácil, é preciso haver boa vontade e capacidade de trabalho. Precisam de arranjar um espaço e talvez aqui o ponto de partida seria, talvez como nós, contactar a autarquia local, procurar um espaço que estivesse disponível. Inicialmente não precisa de ser um espaço grande, até porque hoje, vocês sabem isso melhor do que nós, é preciso um critério. Portanto, os hábitos mudaram muito, já ninguém procura uma enciclopédia, sobretudo numa biblioteca, uma enciclopédia em suporte físico, ou os dicionários, portanto, tudo é online. Nós próprios estamos a fazer essa reconversão. O que nós estamos a migrar, não é, no nosso acervo é sobretudo romance, poesia, livros infantis, a ficção, basicamente é isso, e algumas monografias. Permita só que Tudo o resto. interrompa, pode falar aqui com o António, porque ele, de certeza, se tem um fundo local bastante bom, não é? Ele pode dar aqui dicas como fazer dentro da sua Eu tomei nota. biblioteca. Eu tomei nota. sem ser preciso muito dinheiro, não é? Portanto... Sem ser preciso dinheiro, Não é nós preciso muito dinheiro, mas livros é um assunto à parte por causa das lombadas, mas podemos falar sobre isso. Nem era tanto os livros, até o se calhar interesse outras seria, de coisas. facto, os periódicos e, portanto, seria mais isso, mas a Não é nossa o mais limitação... fácil, é o mais fácil. Olha, É o está a mais ver? fácil e barato. Pronto. Duas coisas, fácil e barato. Além do problema do dinheiro, esse está sempre presente, mas acho que isso é para todos nós, é também a dificuldade que nós temos de tempo. Mas procurando responder à questão, portanto, a metodologia, porventura, seria esta: contactar a autarquia local, apresentar essa proposta, esse projeto, arranjar um espaço e, sobretudo, uma pequena equipa que tivesse um critério. Que tipo de biblioteca é esta que nós queremos? Pode ser um fundo local, ou então é para precisamente servir a comunidade em que estamos inseridos, a pequena comunidade,
com romance, ficção, o que for. Pronto, e esse é o critério. Senão tornámos-nos acumuladores de livros, e todas as semanas nos entregam livros, os monos, aquelas coisas todas que as pessoas têm lá por causa das limpezas, vocês estão também familiarizados bastante com este tema, e portanto nós não temos espaço nem interesse em acomodar. Nunca um livro vai para o lixo, mas tentamos encaminhar, mas às vezes é muito difícil encaminhar e arranjar quem acolha os livros. Pronto. Esse seria assim as duas. Depois o resto é contactar as instituições. Há sempre a ideia, às vezes, os obstáculos que se levantam, às vezes é surpreendente. Não é? Quando nós falamos com o pessoal que se dedica a tempo inteiro disto, e desculpem-me, estou entre bibliotecários e as dificuldades que criam, às vezes surpreendem-nos. Nada que um telefonema e aquele chavão do o não está sempre garantido, é mesmo verdade. Pedir não custa. Este projeto de 46 anos foi feito assim, com pedidos. E as pessoas são de uma generosidade imensa. É muito fácil trazer grandes nomes da literatura à nossa casa. É uma terra pequenina. Quase sempre dizem sim, raramente dizem não. Raramente cobram um tostão. E, portanto, pedimos uns doces às pastelarias locais. Pedimos ao amigo A ou B que faça a impressão dos pósteres. É sim com a Carolice que estas coisas se fazem e fazem acontecer. E, portanto, haver uma pequena equipa que tenha um objetivo comum, contactar a autarquia, arranjar um local. Nestas comunidades mais pequenas, não importa realmente a dimensão, hoje há, vocês sabem também, pequenas bibliotecas de jardim, portanto há muita coisa que se pode fazer, é preciso é fazer. E quem não tiver o que fazer é uma boa maneira de ocupar o tempo para quem gostar disto, porque de facto para quem gosta de livros, de literatura, é um trabalho que vale muito a pena, que nos enche os dias. Muito bem. Mais alguma questão? Deixem-me ver se há alguém com a... Peço aí ajuda aos colegas da Vade Norte para ver se há alguém com a mão no ar, por assim dizer. E pedir às empresas também, locais, às vezes. O não, muitas vezes lidamos com ele. Sim. Mas às vezes vem um sim, às vezes vem um apoio, às vezes precisamos de um equipamento, não temos dinheiro, é preciso. Vamos pedir. Não estamos a pedir para nós, estamos a pedir para a comunidade. E, portanto, é sempre esta ideia. As bibliotecas são esses lugares generosos, que nós sabemos, sempre abertos, sempre disponíveis para dar. Julgo que não há assim questões. Temos aqui alguns comentários no chat, comentários de parabéns. E algo também referência da ATG Lab, que está sempre disponível para dar apoio a este nível na digitalização. Mas A VAD também, não é? Podemos ser sempre um bom parceiro, não é? Estaremos sempre disponíveis. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, só mesmo elogios mesmo. Portanto, se calhar dávamos por encerrada estas nossas conversas. Agradeço a todos que pacientemente estiveram connosco, aos nossos convidados. É assim, António, também se calhar vou ter que falar com o António por causa de algumas questões de trabalho que agora podem publicar o meu e-mail no chat. Nós depois fazemos essa divulgação pelos participantes também. Vítor, fica daqui já. E o PowerPoint também pode ser distribuído. Sim. É mais por causa dos links. Sim, eu vou tratar disso, não se preocupe. Vítor, muito obrigada. Fica desde já aqui que eu vou fazer em Bruzinho. Ficamos à vossa espera. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estão sempre coisas a acontecer. Exato. Muito obrigada. E a vocês todos que nos seguem e que participaram, uma boa noite e até às próximas conversas, que agora será no ano 2025. Vamos trazer mais projetos e mais temas. Muito obrigada e boa noite.